Tá chegando a hora do UFC 307, Poatan vai enfrentar o Khalil Rountree, e eu tô acompanhando essa semana de luta aí, entrevistas, os bastidores do UFC ali, Instagram e tal, e eu pesquei uma parada que pode mudar o rumo dessa luta, não sai daí que eu vou te contar. Fala pessoal, já sabe, né? Já deixa a curtida no vídeo. Se não gostar, depois volta e desdeixa a curtida. Mas é importante que vocês cliquem aí no gostei, no curtir e deixem um comentário. Eu leio todos os comentários de você. Eu tenho falado, se vocês acompanham o MMA Hoje no Instagram, eu mostro lá os gráficos. O YouTube definitivamente o YouTube não recomenda essa página. Quando vocês recebem a recomendação, é assim, de 1 em 1 milhão, é muito difícil. Então, ó, qualquer ajuda que vocês dão, clicando no curtir, recomendando para um amigo, ou comentando alguma coisa, já é muito bem-vindo, eu agradeço demais. A gente só tá aqui por causa de vocês, então qualquer ajuda é bem-vinda, beleza? Bora pro vídeo. Lembrando que no UFC desse sábado tem promoção da Stake, o Poatan no 4º ou no 5º round por nocaute ou finalização, o que for, a Stake paga em dobro a sua aposta de volta. Tem também a promoção da decisão dividida. Você vai lá, faz uma aposta simples em qualquer lutador. Se ele perder por decisão dividida, a Stake devolve seu dinheiro inteiro também. Então ó, aproveita. Entra lá, usa o código MMA hoje, eu vou deixar o link fixado no comentário, beleza? Olha só. Tá chegando a hora da luta, acabou de acontecer a coletiva de quinta-feira. Eu vou botar aqui pra vocês os melhores momentos que eu pesquei ali do Poatan e do Rountree. Não teve muito, algumas perguntas idiota. As duas primeiras do começo eu achei as melhores que o cara fala, mas eu vou botar aqui pra vocês, como vocês pediram, tá dublado. Muita gente falou e faz sentido, a gente falou, ó, coloca dublado. Porque às vezes eu tô escutando, eu tô na pia lavando louça e tal, então eu atendendo a pedidos, vai aí dublado o vídeo. Alex, você lutou contra os melhores da história do UFC, você já lutou com a gente, com o Adesanya, já lutou com todo mundo. Onde é que tá o Khalil nesse ranking de pessoas que você lutou? Bom, o Khalil tá o próximo agora, não tenho o que contestar, né? Todo o trabalho que ele vem fazendo, né? Pô, várias vitórias, né? Pô, um strike onde a organização achou que deveria colocar essa luta e, pô, eu achei muito bom. Você também falou a questão do fato da trocação dele ser bom. Como um kickboxer, como é que você vê ele em termos de onde que está ele como striker comparado com outros kickboxers que você já enfrentou? Bom, acho que ele está entre os melhores ali, né? Pô, vem mostrando isso, né? Os números estão falando por si. Eu acho que é isso. Ele falou que vai vir com uma manobra secreta durante essa luta. Você acha que em esporte, de tudo que você fez de esporte de arte marcial, você já viu tudo ou você acha que tem alguma coisa nova para inventar? Não sei. Pode ter, não sei não. Khalil, é claro que você vai enfrentar um cara com muito embalo no Alex. Acha que seria mais gratificante não só ganhar o título mundial, mas vencer alguém que está nocauteando todo mundo, que dizem ser um monstro? Seria ainda mais especial derrotar um cara como o Alex? Sim, com certeza. Olha, veja o histórico dele, o que ele fez, onde se posicionou, sabe? Então, seria muito mais gratificante. Seria, sim, significaria muito. Seria incrível. Tem rolado muito papo sobre wrestling e trocação nessa luta, e quem vai buscar quedas e tal, mas você é o lutador de MMA mais experiente. Não seria vantajoso para você entrar lá, tentar grapplear com ele e talvez vencer dessa forma? Sim, adoraria poder falar sobre isso publicamente. Quando o Michael Bisping me perguntou no início se eu mudaria meu plano para garantir a vitória, o principal que eu queria dizer é que me esforcei muito para chegar onde estou agora. Não faz sentido mudar quem sou como lutador só para garantir vitórias. A principal razão de eu sempre querer essa luta é pelos fãs. Temos 2 dos melhores strikers do mundo se enfrentando. E é isso que quero dar aos fãs, é isso que quero dar a vocês. Então, para quem é meu fã, sabe, é MMA. E o Alex já disse isso antes, é MMA. Tudo pode acontecer, mas quero que todos saibam que quando eu entro lá, verão minha melhor versão. E minha melhor versão não muda o plano e vira lutador do nada. Então é isso que estou tentando deixar claro. Tá um clima muito pacífico entre todo mundo, né? O Poatan tá de boa. Uma coisa que me preocupa, que me deixa com uma pulga atrás da orelha, é assim, eu tô achando o Poatan muito relax, sabe? Não tô querendo gorar, ó. Pelo amor de Deus, já tinha feito meu palpite aqui, tem vídeo lá atrás dizendo, já cravei a minha opinião.
1000% eu acho que o Poatan vence essa luta. Não acho que vai ser um nocaute do primeiro round, igual tá todo mundo falando. Eu acho que ele, como campeão, não tem que se arriscar, e não acho que ele vai se arriscar e ir pro ataque pra ter o risco de ser contra-atacado. Eu acho que ele espera o Khalil vir e ele vai no contra-ataque, que é o certo a se fazer. Quem tem que buscar a vitória é o Khalil. O Poatan tá ali só pra esperar a oportunidade do Cruzado entrar. Agora é o seguinte, Poatan por finalização tá pagando uma bolada. Poatan por decisão tá pagando uma bolada também. Eu fiz uma aposta aqui que eu vou mostrar pra vocês. Eu botei Poatan e Ketlen Vieira vencendo os dois por decisão. Eu não vou lembrar agora, mas tá na tela aqui que eu vou colocar depois na edição pra vocês. Vale muito a pena esse risquinho. Eu não acho difícil essa luta ir pra decisão, a luta do Poatan, e eu não acho difícil a Ketlen Vieira chocar o mundo e vencer a máquina destruidora da Kayla Harrison. Então, ó, se você tá querendo uma dicasinha de aposta, tá aí. Agora é o seguinte, tudo muito bem, tudo numa boa, Poatan brincalhão, o UFC Brasil, a página do Instagram do UFC Brasil só tem baboseira com o Poatan lá, fazendo joguinho, fazendo meme. Eu acho que cada minuto que você tira do cara de se concentrar e de focar no objetivo dele ali, você tá atrapalhando, você não tá ajudando. Eu acho que deixa o cara em paz um pouco, sabe? Passou do limite. Eu acho engraçado, eu curto e tal, mas eu acho que passou muito do limite. E isso eu não curto, não na semana da luta. Na semana da luta, esses caras tinham que estar isolados o máximo possível, e a gente sabe, infelizmente, a vida de campeão e de um cara que tá hypado que nem esse, é pra lá e pra cá, ele trabalha igual um maluco nessa semana da luta. Isso me preocupa muito, porque enquanto ele tá lá com 50 compromissos de mídia pra fazer, entrevista, brincadeirinha daqui, TikTok, porra! O Khalil tá lá focado na semana de luta dele, só fazendo o essencial mesmo, porque não tem hype em cima dele, e ele tá lá no foco, no escuro, né, tipo o Giro Prochazka, e focado no Poatan, e o meu medo é esse, o Poatan tá muito pra lá e pra cá, muito oba-oba, não ele, mas tipo, tudo em volta, ele não tem controle sobre isso, Para pensar, todos os grandes campeões sofrem esse problema. Agora eu quero falar pra vocês uma coisa que eu tô percebendo em várias entrevistas, em vários pedaços de vídeo, Instagram e tal, sobre o Khalil Rountree, que vai fazer diferença. Se esse cara não mudar, vai fazer diferença pra hora da luta. Ele tá meio deslumbrado, ele tá assinando pôster e falando, uau, é a primeira vez que eu assino um pôster. Vocês têm que lembrar, é o primeiro main event desse cara, é a primeira vez que esse cara faz uma luta principal no UFC, e já é pelo cinturão. Então é assim, você fala em colocar alguém debaixo dos holofotes, não tem holofote mais brilhante que esse. O cara já tá assim, a semana de luta dele é a semana de luta pelo título, é um ritmo que esse cara nunca passou na vida. Então eu acho que tudo isso, tirar foto com luva dourada, ele tava todo feliz, assinar o pôster com o nome dele, ele tava todo feliz. Isso me vem na cabeça histórias e histórias e histórias de que a hora que chega lá, o cara dá uma tremida e isso faz diferença. Isso pode muito fazer diferença. É aquele 1 segundo que o cara não tá super focado ali, que vai fazer diferença na hora da luta. Então eu acho que essa vai ser uma grande vantagem nossa. O Khalil é até meio emotivo, né? Tem toda aquela história, eles dramatizam pra caramba, tipo, ele era gordinho, e aí ele emagreceu, parabéns. Isso é baboseira, né, cara? Parabéns pra ele por ter realmente emagrecido e tá onde tá, é uma vitória, mas tentar fazer disso uma história triste e de uma história de grande superação, não vai colar, ainda mais de quem a gente tá falando, né? Poatan, pouco tempo atrás era borracheiro, alcoólatra, e olha onde o cara tá agora. Então, eu acho que a diferença é essa, eu espero de coração que o Poatan esteja ultra focado nessa luta. A gente já tem certeza que ele não tá levando o Khalil de brincadeira, tipo, ele sabe que é uma luta séria. Agora, quanto que esse ritmo de super campeão, de superstar do UFC pode atrapalhar ele na hora dessa luta? Eu espero de coração, do fundo do coração que não. Quero saber o que vocês acham dessa luta, o que vocês estão achando dessa semana de luta, o que a gente pode esperar lá no sábado. Deixa seu palpite aí, me diz como que você acha que o Poatan vence, ou se você, de novo, bater na madeira aqui, se você acha que o Khalil vence, como que o Khalil vence. As armas de cada um, né? Conta aí pra mim o que você acha, comenta muito, eu leio todos os comentários de vocês, eu respondo, sei lá, 90% dos comentários de vocês, e eu adoro saber o que vocês estão pensando, beleza?
você ainda não é inscrito no canal, considera se inscrever se você gostou do conteúdo. Chama! Valeu!